Mais uma coisinha que eu tenho que falar para vocês, tá? Em questão da escola particular, tá? Meu filho, ele começou numa Werkrealschule aqui, tá? E aí hoje ele vai poder explicar o porquê. Hoje ele tá numa escola Realschule particular, tá? Ele foi para uma escola Realschule particular. Um ano só, tá? Depois ele vai contar aqui o que aconteceu. E o que acontece, gente? O pessoal falava que, ai, porque é muito caro, porque no seu escola particular é caro demais. Nossa, meu Deus. Eu falei, meu Deus, né? Deve ser tipo assim, pra eles, que padrão deles, né? Pra gente na época também, a gente falava assim, deve ser uns 500 euros por mês, né? Porque, nossa, né, mano? A gente pensava assim, né? Aí, meu filho começou, tá? Numa particular agora aqui. Não sei se existem outros tipos de particulares, não sei, tá, gente? Tô me baseando no que a gente tá vivendo hoje aqui. Meu filho, ele começou... meu filho começou, não. Vou te falar para vocês o preço, tá? O valor, mais ou menos, tá, gente? A gente paga aqui para ele, gente, uma faixa de 155 euros, tá? Isso com... Ele tem 2 vezes por semana, ele tem que ficar o dia inteiro na escola. O dia inteiro não, até umas 15, até umas 15h45, tá? Nossa, Ele bem fica. noite. Ele tem direito ao almoço. Então, esse valor já está incluso o almoço também. Eu acho que parece colocar filho na escola, irmão, filho não, ai meu Deus. Se colocar irmão na escola, se colocar o irmão na escola também tem um descontinho aí, não sei quanto que é, tá? Porque a Mari continua na escola que meu filho estudava antes, né? Só que ela tá na Grundschule, que é que todo mundo tá junto ali, não tem divisão. E meu filho também estudava nessa escola dela, foi para essa particular. Não era nossa opção, tá? Ir nessa particular, mas ele ficou sem saída. Então, teve que ir, tá bom? E aí, então é isso, tá? É esse valor que ele paga por mês, que ele não, a gente paga, né? Nossa, mãe. Tá bom o negócio, né? Tô falando tudo direitinho. Importante que eu tô passando a informação, né? Então, a gente paga por mês esse valor para ele, tá, gente? Não é tão caro, porém eu acho assim, tá? Meu ponto de vista e do meu marido, né? Não é tão caro para um ano, né, gente? Agora, se ficar pagando 155, ou sei lá, talvez um pouquinho coisa a menos, desde a primeira série, né? Que é onde, às vezes, eles colocam até na creche, né? Tem criança que vai na creche, né? Creche particular. Desde a creche, ou nem que seja desde a primeira série até a 10ª série, né? Eu acho que fica caro. Fico. É caro, meu. Com 150 euros aqui, você faz uma bela compra do mercado, viu? Você enche um carrinho aqui. Uma vez, mas enche. Uma vez no mês, mas enche o carrinho aqui. Então, assim, eu acho assim, para pagar durante um ano não é caro, mas para pagar uns bons anos aí, não aconselho não. E não precisa, tá, gente? Não precisa. A escola pública atende muito bem, tá bom? Perfeitamente, tá? Bem, gente, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu vou falar um pouquinho antes de chamar meu filho, que isso daí eu consigo explicar, tá? Vou falar um pouquinho sobre, mais detalhado sobre esses certificados, né, que os alunos têm e essa divisão de escolas, né? Que no final vai dar, uma explicação só, tá? Vocês já vão entender o que é. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar pelo mais básico, que é o Hauptschule, que é o certificado, Zeugnis lá, Hauptschulabschluss, tá? Que é quando eles encerram a 9ª série, tá? A classe 9, quando eles encerram a classe 9, eles fazem provas, tá? Eles fazem provas de matemática, inglês e alemão, com várias etapas. Isso aí meu filho também vai estar explicando direitinho, porque eu não sei direito explicar sobre isso. Porém, vamos falar sobre o certificado, tá? Esse é o certificado mais básico aqui da Alemanha, tá? Ele é o mais básico porque ele não te dá direito à faculdade, tá? Ele permite você fazer um Ausbildung, que meu filho vai vir aqui explicando para vocês o que é isso, tá bom? As áreas de trabalho que eles conseguem aqui, saindo da classe 9, seriam trabalhos mais técnicos e mais manuais, tá? Não cargos administrativos, cargos mais... cargo no banco, alguma coisa assim, não, tá, gente? São cargos mais
ele te limita um pouco, tá? Se você ter só esse certificado básico aqui, ele te limita um pouco a você ter umas boas oportunidades de trabalho aqui, tá bom? Exatamente. E aí, em alguns casos, você consegue continuar estudando, né? Fazendo fazendo Ausbildung, né? Mas assim também, gente, não é toda empresa que aceita, tá? É um negócio assim, assim, gente, é um certificado básico mesmo, tá? Ele vai estar, seu filho vai estar meio, né, filho ou filha vai estar limitado, né, no mercado de trabalho aí aqui na Alemanha, tá bom? Tem outras coisas para fazer? Tem, lógico, né? Sim. Né, qualquer outro cargo ali, alguma outra coisa dá para fazer também, né? Não tem mais nada muito, como eu posso falar? Muito bem sucedido, tá? Que você consiga ter um emprego bem, se você se torne bem sucedido aqui, entendeu? E aí você também, com o Hauptschule, você tem gente que não passa, tá, gente? Tem gente que não consegue passar nas provas finais. Aí se não passa, é um problema um pouco mais sério, tá? Um pouco mais complicado. Como ele é um nível básico aqui, então assim, eu acredito, eu não sei, tá? Eu não fui lá para fazer a prova, né? Eu acredito que não seja tão difícil de tirar ele, né? Para quem já está estudando aqui na escola, né? Todo dia tá lá na escola, eu acho que acho que não é um certificado tão difícil de ser tirado, né? Mas a gente não sabe, né? Eu acho que não é mesmo, mas não sei, né, gente? Aí tem o Real Schulabschluss, né? Que é a escola Realschule. Você recebe ele no final da 10ª classe, tá? Porque assim, o que acontece, gente? Vamos lá de novo. Esse esquema aqui, esses níveis aqui na Alemanha, é um pouquinho meio complexo, né? Pra gente que não vivia aqui, que a gente estava vindo do Brasil para cá, né? E também no início de viver assim, aqui a gente também ficava totalmente perdido, né? A gente começou a entender melhor agora, que meu filho já passou por essa fase e tal, é que a gente começou a entender melhor como é que funciona, tá? Para vocês terem noção de como não é tão fácil de entender. O Realschule, né? O Real Abschluss, que é a forma mais prática de falar, mais rápida, ele na Realschule você consegue ele na 10ª classe, tá? Que, vamos lá, voltando, que numa Hauptschule ou numa Werkrealschule você também consegue o certificado Real Abschluss, tá, gente? Como isso? Lá você termina a classe 9, a 9ª série, faz as provas e você consegue, se você for aprovado, parece que tem que ter no mínimo nota 3 nessas 3 matérias, tá? A média geral, né? Não nas 3 matérias, a média geral tem que ser 3, tá? No mínimo 3. Você foi aprovado, tá? Conseguiu o Abschluss ali. Aí você tem que fazer a 10ª classe, tá? Você fazendo a 10ª classe numa Hauptschule ou numa Werkrealschule, você consegue o certificado. Você também passa por todas as provas de novo. Você vai passar por todas as provas de novo. E aí sim você consegue o Real Abschluss, que é o certificado que te abre as portas para um mercado muito maior aqui de trabalho, tá? Você não consegue ir numa faculdade já direto, tá, gente? Não consegue. Porém, você vai ter que fazer um Ausbildung, tá? Depois meu filho vai explicar para vocês o que seria isso. Aí vai de 2 anos e meio a 3 anos de Ausbildung. Então, assim, é um caminho um pouquinho mais longo, mas chega lá. Se quiser fazer, consegue fazer. Aí você faz o Ausbildung, tem provas lá também. E aí depois você termina, tá? Dura de 2 anos, 2 e meio, 3 anos o Ausbildung. Eles entram geralmente com 16, 17 anos para começar, tá? Então, quando você estiver lá com seus 20 anos, você sai do Ausbildung e aí você vai você vai fazer uma escola técnica, tá? Que elas chamam aqui de
Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu esqueci o nome da escola. É uma Fachoberschule, tá? Ela é uma escola técnica, que aí você faz essa escola técnica, acho que por uns 2, 3 anos também, se eu não me engano. E aí você consegue o certificado Abitur, tá? Que daí você vai para o... Você consegue seguir para uma universidade, tá? Então, assim, você fazendo uma Realschule, você consegue o certificado do Realschulabschluss na 10ª classe, tá? Automaticamente na 9ª classe você já consegue o Haupt, tá? Você não precisa, se você estiver estudando uma Realschule, você não precisa fazer prova da 9ª classe, tá? Você já automaticamente já ganha o certificado o Hauptabschluss, que é o mais básico, você já ganha ali, tá bom? Porém, você vai até a 10ª classe, uma Realschule, e aí sim você faz as provas, e aí você consegue o certificado de Realabschluss, entendeu? Que é o que te dá oportunidades de... É o Realabschluss ou o Werkrealabschluss, tá bom? O Werkrealabschluss também te dá oportunidade para ir para a faculdade, tá bom, gente? São os dois, tá? Aí sim você consegue seguir aí com a sua carreira. Se quiser fazer faculdade, faz. Se não quiser também tá ótimo esse certificado, tá? Também tá perfeito, tá bom? Ginásio, gente, como é que funciona essa questão aí? O ginásio, gente, ele te dá lá no final do 13º ano, ele já te dá o certificado de Abitur, tá? Você faz várias provas também, matemática, alemão, inglês, e aí vocês também têm aula, tem mais uma matéria lá de línguas, que você escolhe qual matéria você quer fazer o estudo, né, durante da 5ª até a 13ª sala. Você consegue... Você também faz a prova de uma segunda língua estrangeira, tá? E você faz mais uma prova de uma matéria específica do que você quer fazer de faculdade. Por quê? Geralmente, quem tá nessa escola, o aluno já sabe o que ele quer fazer de faculdade, tá? Geralmente, quem entra numa escola dessa, ele já tem uma noção do caminho que ele quer seguir profissionalmente, tá? Então, ele vai ter uma prova na matéria específica que ele tá querendo seguir carreira na universidade, tá? Por exemplo, medicina. Ele quer fazer medicina, ele quer fazer odontologia, ele quer, né, essas áreas mais humanas, ele vai ter prova também a ser avaliado, vai ter que fazer prova de várias etapas na matéria de biologia, tá bom? É um exemplo, né, que eu tô citando ali, que é um exemplo mais fácil para vocês estarem entendendo. Quem tá no ginásio, você vai lá, faz até a 10ª classe. Automaticamente ele já vai ganhar o certificado de Realabschluss, tá? Ele não precisa fazer uma prova, ele já vai conseguir esse certificado. Se o aluno quiser, ele pode parar na 10ª classe, sai do ginásio e vai, né, seguir para fazer um Ausbildung ou tal, né? Pode ser também. Não tem problema. E aí, então, às vezes o aluno ele não quer continuar, tá? Que é o 13º ano, ele pode parar na 10ª sala, ele sai da escola, sai do ginásio e segue fazendo outras áreas profissionalmente. Também tá ótimo, tá, gente? É maravilhoso também. Tá ótimo, tá perfeito também. E aí, geralmente, lógico, né? Ele não vai querer fazer uma faculdade, porque se ele quisesse fazer a faculdade, ele teria que continuar até o 13º ano, né? Então, 13º ou 12º, né? Depende do estado aqui da Alemanha, tá? Então é isso, tá, pessoal? Bom, vamos ver o que mais temos aqui. Eu acho que acabou. Eu acho que agora nós vamos chamar meu irmão que ama fazer vídeo. O irmãozinho dela que ama fazer vídeo. Ele vai ficar aqui, ele vai colocar o microfone da Mari, que a Mari tá com o microfone, apesar que às vezes não aparece.
E eu fiquei com o microfone rosa dela. E ela ficou com... Você já vai tirar? Já? Vamos lá puxar seu irmão? Pra fazer o vídeo? Será que ele vai aceitar? Vai, tem que aceitar. Ah, você tá com o microfone. Dois microfones. Vai aceitar sim. Eu Vamos acho lá. que sim. Gente, a gente vai lá e daqui a pouquinho a gente volta. E tudo arrumado aqui. Porque a gente não vai ficar em 2 cadeiras, em 3. Não, né? Ele vai ficar aqui Nossa, no meio, gente, nós vamos por ficar que eu nos falei laterais. isso? Ele que vai ser o principal, tá bom? Eu vou lá chamar meu irmão. E eu vou estar auxiliando ele, tá? Com perguntas, pra estar auxiliando ele a estar fazendo o vídeo também, tá? Pra ele não deixar ele sozinho, porque às vezes ele vai ficar meio Eu vou lá encher o saco do meu irmão. perdido, né? Eu vou lá encher o saco do meu irmão. Olha só. Daqui a pouco a gente volta, gente. Só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho.